Olá, concursandos! Hoje teremos dicas de atualidades para Banco do Nordeste, do professor Josemar Dorileu. Essa aula será dividida em três partes. Na primeira, tudo relacionado à própria instituição, Banco do Nordeste, criado em 1952. Hoje ela tem quase 300 agências e ela atinge todo o Nordeste brasileiro, os 9 estados, mais o norte de Minas Gerais, mais o norte do Espírito Santo. Então, fiquem atentos a isso também, ok? A segunda parte da nossa aula, dicas gerais do professor Josemar Dorileu, que teremos. Fiquem atentos a conselhos que eu passo para vocês. Resolvam questões anteriores, de provas anteriores. Fiquem também, tenha devida disciplina, no mínimo 2, 3, 4 horas por dia de estudo. Se vocês têm uma aula presencial, ao chegar em casa, procurem vocês resolver todas as questões que foram resolvidas em sala de aula, tirem as suas dúvidas e nunca se esqueçam, quanto maior a sua disciplina, maior será também o rendimento nas suas provas, ok? Fique a dica, um abraço. Vamos agora para os temas relevantes de atualidades, a terceira parte da aula de hoje. O que nós temos aí como temas relevantes? A princípio, crise econômica mundial. Vivemos um sistema capitalista. Já tivemos o escravagista, já tivemos o feudal e hoje estamos no sistema denominado capitalismo. Okay? A princípio, tivemos lá em 1929 uma crise. Essa foi desencadeada pelo principal motivo ligado à especulação financeira, assim como a atual também. Então, tenham em mente esse tema, especulação financeira. Além da especulação financeira que gerou a crise de 29, também temos dois outros motivos, que são eles: expansão dos créditos, e houve também, em 1929, uma subprodução. Os Estados Unidos produziram demais e não tinha um mercado que comprava os seus produtos. Resultado de tudo isso, uma crise generalizada. O estupim da crise de 29 foi a quebra de valores da Bolsa de Nova York. Isso, outubro de 29, conhecido como crash da Bolsa. O que coube ao presidente Roosevelt? Tentar tirar os Estados Unidos dessa crise. Ele contratou quase que imediato o economista britânico John Keynes, e esse economista, dentro dos Estados Unidos, implantou a política denominada New Deal, em português, Novo Acordo, que se baseava em 3 pontos: criação do salário mínimo, houve um controle dos créditos e também o governo passou a criar frentes de trabalho. Resultado de tudo isso, em 6 anos, a economia dos Estados Unidos já estava recuperada, ok? Com o passar do tempo, nos anos 30, economistas europeus criaram o termo, uma nova política econômica. Essa hoje é denominada neoliberalismo. Não seriamente é um novo liberalismo, e sim o conjunto de todas as correntes econômicas que existiam nos anos 30, todas elas foram agrupadas num só nome, numa só prática, numa só política, essa denominada neoliberalismo, como eu já havia falado para vocês, ok? Essa política ela não foi colocada em prática de imediato pelo seguinte motivo: em 39 temos o início da Segunda Guerra Mundial, ok? Acabou a Segunda Guerra Mundial em 45, e nos anos 50 começou o neoliberalismo a dar os primeiros passos. Eu falo isso porque só a partir dos anos 50 que foi colocado em prática um dos primeiros pontos do neoliberalismo, que é a junção dos países, a formação de blocos econômicos. Olha o início daquilo que viria a ser depois a União Europeia. A União Europeia, de fato, ela só foi criada em 1992 pelo chamado Tratado Maastricht. Assim como nós temos, a partir da América do Sul, em 1991, a partir do Tratado de Assunção, foi criado o Mercosul. E Tratado de Ottawa, em 94, foi criado o NAFTA. Olha os 3 principais blocos econômicos já definidos. Voltando àquilo que havia falado anteriormente. Com a prática neoliberal sendo já disponibilizada, sendo já expandida pelos 4 cantos do mundo, digamos assim, o que aconteceu?
os governos eles começaram a se afastar da própria economia. Houve novamente o que? A expansão dos créditos, houve novamente um não controle da economia por parte do governo. Resultado, 2008, olha a segunda crise generalizada do mundo capitalista, essa denominada crise do subprime. Por que subprime? Subprime é o termo utilizado nos Estados Unidos para os inadimplentes. As financeiras daquele país tinham tanto dinheiro disponibilizado de tanto capital que começou a emprestar dinheiro até para as pessoas inadimplentes. Eis a razão da denominação dada atual crise, crise do subprime, ok? Não foi só isso, o único motivo. Temos também novamente especulação financeira, expansão dos créditos e outro motivo, gastos excessivos do governo dos Estados Unidos. Olha o efeito dominó. Aconteceu isso em 29, aconteceu novamente. Cai a primeira peça desse dominó, que são os Estados Unidos da América. Automaticamente, olha outras peças, outros países caindo. Então atingiu também outros países a crise? Sim. Principalmente os países da Europa, principalmente os países da União Europeia e dentro da União Europeia, os que fazem parte da chamada zona do euro. E principalmente a Grécia, Espanha, Chipre, Portugal e a Itália. A salvação da zona do euro, digamos assim, hoje é a Alemanha, hoje é a França, ok? Nada mais por definir, eis tudo aquilo relacionado à crise econômica atual, o que cabe a todos vocês acompanharem pelos telejornais mais detalhes a respeito desse tema, ok? Vamos agora para o segundo tema, Primavera Árabe e seus desdobramentos. O nome não é à toa, o termo primavera foi designado a esse movimento de revolta, a esse movimento revolucionário dentro do mundo árabe, porque justamente começou numa estação do ano chamada primavera, ok? Estamos em 2011, estamos na Tunísia, um país ao norte da África, onde as pessoas começaram a reivindicar, onde começaram a protestar a partir de um manifesto particular, isolado, de um indivíduo daquele país que colocou fogo no próprio corpo, insatisfeito com as atitudes governamentais. Pelas redes sociais, olha a palavra-chave, redes sociais, as manifestações se espalharam pelos 4 cantos da Tunísia, atingindo o Egito, a Líbia, a Síria e os demais países do chamado mundo árabe, ok? Dentro desse desdobramento, nós temos principalmente o que? Ainda as manifestações são muito fortes no Egito e na Síria. Houve a queda do governo líbio, na verdade, houve o assassinato do presidente da Líbia, Gaddafi, houve a queda do governo da Tunísia, houve a queda do governo egípcio e há um conflito generalizado ainda dentro da Síria. Eu posso afirmar que hoje a Síria vive o quê? Uma guerra civil. De um lado nós temos os aliados ao ditador sírio chamado Bashar al-Assad. Do outro lado nós temos os que lutam contra as imposições do Bashar al-Assad. Infelizmente, resultado de tudo isso, quase 100 mil mortos dentro do país chamado Síria. Okay? A Síria, ela compra armas da Rússia e da China. Okay? Até então, enquanto a Rússia ganhava dinheiro vendendo armas para a Síria, isso de uma certa forma, entre aspas, não incomodava o governo dos Estados Unidos. Houve um incômodo maior por parte de tudo, mediante toda essa questão, a partir do momento em que a Rússia ela vai ceder asilo político a Edward Snowden, ex-membro da CIA, que a partir de um certo ponto ele chegou e simplesmente divulgou 50 mil atitudes de espionagem por parte dos Estados Unidos, vinculadas justamente a essa agência. Tudo que os Estados Unidos não queriam. Então, o que aconteceu? Hoje, quem tem acesso, digamos assim, a todos esses dados, um dos países que mais tem acesso é a própria Rússia, pelo fato de a Rússia ter cedido asilo político para Edward Snowden. Então, qual foi a resposta imediata dos Estados Unidos? Querendo prejudicar economicamente a Rússia, justamente ela quis interferir no conflito, na guerra civil da Síria. É importante, na prova de autoridades, é muito cobrado essas correlações, são muito cobrados esses links, justamente o que eu estou fazendo aqui, ok? Então, já ligado à Primavera Árabe, já citei conflito na Síria, automaticamente já citei todo esse processo de espionagem em que vive o mundo na atualidade, ok? Então fique atento a tudo isso. O que nos interessa agora?
questões energéticas, tanto mundiais quanto brasileiras. Ainda é o petróleo a principal fonte de energia utilizada. E sabe-se que o petróleo é uma fonte não alternativa, não renovável, porque em algum momento vai acabar essa fonte, ok? Diferente daquelas fontes renováveis, como a solar, como a eólica, ok? Agora, nesse ponto, o Brasil se destaca, porque nós temos fontes limpas e fontes alternativas de energia. Eu digo as não tão limpas, limpas sim comparadas com as não alternativas. Mas eu cito agora, dentro da atualidade brasileira, os biocombustíveis. Eu destaco bioetanol, biodiesel, biogás, biometanol e a biomassa, ok? Dentro desses 5 biocombustíveis citados, o Brasil só não produz o biometanol. E dos 5 citados, o Brasil muito mais produz o chamado bioetanol, okay? Que é a partir da cana-de-açúcar. Eis a razão que o nosso bioetanol é mais barato no mercado mundial. Por quê? Há uma enorme produção de cana-de-açúcar, okay? E quem está por detrás dessa produção são trabalhadores mal remunerados, automaticamente aumenta os lucros do patrão, automaticamente ele pode o que? Embutir no custo final um preço menor desse produto dentro do mercado internacional, como já havia falado para vocês, ok? O nosso biodiesel, ele é produzido a partir de sementes oleaginosas, canola, mamona, girassol, soja, algodão, ok? E quem produz é o ramo da Petrobras, é a Petrobras Biocombustíveis. Então ficamos atentos a essas questões energéticas, ok? O que nós temos mais? E por falar em Petrobras, essa empresa criada pela Lei número 2004, de 1953, completou o ano passado 60 anos no governo Getúlio Vargas, hoje ela está em crise. Okay? Hoje a Petrobras, infelizmente, está envolvido em questões de desvio de dinheiro, de corrupção, okay? Não é à toa que foi até agora, não é à toa que nesse momento foi levantado, foi criado a chamada CPI da Petrobras. Okay? O que é CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa CPI ela está ligada justamente a uma das compras irregulares da Petrobras, no que diz respeito a um campo petrolífero de Pasadena, Texas, Estados Unidos. Então ficamos atentos ao resultado dessa CPI. Não se esqueça, uma vez envolvendo tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, é CPMI. Esse M a mais é mista, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ok? Foi dado o recado, vamos ao outro tema. O que nós temos agora? Manifestações populares dentro do Brasil. Infelizmente, a partir do momento que hoje é uma satisfação generalizada por parte do brasileiro, vinculado à corrupção, vinculado à falta de investimento na educação, falta de investimento na saúde e outros pontos mais que estão estressando o brasileiro, que estão causando todas essas inquietações, indignações da população em geral, ok? O ano passado foi realizado no Brasil a Copa das Confederações. Um teste que a FIFA realiza no país que, no ano seguinte, irá realizar a Copa do Mundo. Paralela à Copa das Confederações, houve manifestações generalizadas pelos 4 cantos desse país. Okay? Mas, infelizmente, resultado de tudo isso, não chegamos a nada, quase nada foi dentro desse contexto. Não houve um repasse, não houve um maior investimento por parte do governo nas principais reivindicações da população brasileira e, para piorar a situação, ainda houve atitude maciça, dos chamados black blocs, okay? Dos que entraram nessa manifestação para quebrar, para violar, para queimar, enfim, os bens públicos, bens que nós pagamos, que parte do nosso bolso, ok? Então ficamos atentos às manifestações populares. Com certeza elas estarão presentes novamente e vinculados, paralelos à chamada Copa do Mundo. Essa que será realizada daqui a alguns dias no Brasil pela segunda vez. Copa do Mundo, a primeira foi em 1930 no Uruguai. Já tivemos uma no Brasil em 1950 e essa, como já havia falado, será a segunda. Em 50 ela foi realizada em Salvador, ela foi realizada em Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo,
Porto Alegre e Curitiba, ok? Então tivemos em 50 7 sedes. Agora em 2014, além dessas 7 já citadas, vamos citar mais 5. Uma que vai representar o Pantanal, Cuiabá. A outra que vai representar a Floresta Amazônica, Manaus. Duas nordestinas, Natal e Fortaleza, ok? E a capital federal, Brasília. Pronto, já citei as 12 sedes da Copa do Mundo. Saibam vocês, concursantes, é a Copa do Mundo mais cara do mundo, ok? Essa que vai ser realizada em breve no Brasil. Mobilidade urbana quase não houve, e algo que o governo federal havia se... o governo federal abraçou essa questão, mobilidade urbana. Infelizmente, das 12 sedes, Salvador é a que está menos vinculada à questão da mobilidade urbana, ok? Cuiabá e Natal, 4% de transformação em termos de estrutura para a devida população. Mas é algo que deveria ser, com certeza, mais cobrado pela própria população. Mas, enfim, o tema aí eu vou destacar esse tema e é bem provavelmente que seja cobrado na prova de vocês. O que nós temos mais? Imigrações recentes. O Brasil sempre foi um país que recebeu imigrantes, ok? Já houve uma enorme leva de imigrantes portugueses, já houve uma enorme leva de imigrantes africanos. Por que não considerar os africanos como imigrantes? Tudo bem que eles foram forçados, vieram para o Brasil para trabalhar, o trabalho escravo, mas são também imigrantes, foram também imigrantes, ok? Uma vez dado o grito de independência, houve uma chegada enorme de italianos, de espanhóis, de alemães, de poloneses, de japoneses no Brasil. Mais recentemente que nós temos imigrantes coreanos, imigrantes chineses e imigrantes vinculados ao chamado programa Mais Médicos, que já irei destacar. Nós temos os chamados, dentro dessa leva vinculada ao programa Mais Médicos, nós temos imigrantes argentinos, espanhóis, portugueses e cubanos. Mas, desconsiderando tais que estão vinculados ao programa Mais Médicos, o que nos interessa agora é a enorme quantidade de haitianos que estão chegando no estado do Acre. O governador do Acre já chegou a decretar estado de emergência para tentar chamar a atenção do governo federal para essa questão. São quase 3.000 haitianos invadindo o estado do Acre, ok? Desvinculados de qualquer tipo de estrutura, desvinculados de um emprego, ok? Enfim, eis a realidade daquele estado vinculado justamente a tais imigrantes. E por falar em programa Mais Médicos, é como se fosse um cala-boca às manifestações populares. O governo federal criou esse programa. Qual uma das carências da população brasileira? É a saúde. Então vamos atingir essa ferida denominada a carência na saúde desse país, ok? O que o governo resolveu criar? O chamado Programa Mais Médicos. Ele foi dividido em 3 etapas. Primeira etapa, bom, a princípio, antes de entrarmos nas 3 etapas, de fato, de uma certa forma, não há uma carência maior de médicos no Brasil. O que há, de fato, é uma má distribuição desses médicos. O que há, de fato, é uma, digamos, uma não disponibilização desses médicos nas regiões mais interioranas desse país, para tentar cobrir tais vazios, tais carências. Aí sim foi criado o programa Mais Médicos, como já falei, dividido em 3 etapas. Na primeira etapa, o governo abriu espaço para os médicos brasileiros formados no Brasil. Segunda etapa, foi aberto vagas para médicos brasileiros formados na Argentina e na Bolívia. Terceira etapa, aí sim, foi contratado médicos estrangeiros. E vocês já sabem a procedência de tais: Espanha, Portugal, Argentina e a Bolívia. Okay? Hoje há uma enorme presença de médicos estrangeiros, principalmente no Nordeste, justamente onde havia uma necessidade desses médicos. Não somente dos estrangeiros, ok? Mas de médicos para atender à carência dessa população local, ok? Vamos para o outro tema, o que nós temos mais. Dando continuidade à nossa aula. Algo agravante, algo que pode desencadear uma guerra maior aí, ok? Prestamos atenção agora nesse tema, o conflito existente entre a Rússia e a Ucrânia, ok?
Em 1917, houve na Rússia duas revoltas. Em fevereiro de 17, houve a revolta menchevique. Okay? Em outubro de 17, houve a revolta dos bolcheviques. Essa mais radical, essa que acabou com os czares da Rússia, essa que fez com que a Rússia se transformasse no primeiro país comunista da Terra. Okay? A partir da Rússia, houve um movimento dessa política comunista. A Rússia ou vai se aliar aos seus vizinhos ou vai invadir os seus vizinhos. A questão é, em 1922 é criado um país chamado URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, capital Moscou, certo? Enquanto existiu a União Soviética de 22 até 1991, eram 15 as repúblicas que faziam parte da URSS, inclusive a própria Ucrânia. Nesse contexto de 22 a 91, nos anos 50, aquilo que até então pertencia à Rússia, a Crimeia, foi passada nessa década para a Ucrânia. É como se a Rússia quisesse presenciar o papel que os ucranianos muito bem desempenharam contra a invasão alemã, okay? Já que tudo era União Soviética. Não havia uma contestação, como eu acabei de falar para vocês. Tudo era União Soviética. Só que acabou na União Soviética em 1991 e surgiram 15 novos países, a Rússia se deparou novamente sobre essa questão, ok? A Rússia quis, a partir de então, resgatar aquilo que um dia foi território russo, no caso lá, Crimeia. Qual o interesse da Rússia na Crimeia? A Crimeia está numa posição que hoje pertence à Ucrânia. A Crimeia está localizada numa excelente posição, okay? E dentro da Crimeia há uma enorme reserva de gás natural. Hoje há uma enorme presença de russos e descendentes no leste da Ucrânia. Nesse exato momento, a Crimeia está sob domínio russo e, no desenrolar dessa questão, é importante vocês estarem atentos a tudo isso, ok? Olha um ponto forte, olha uma questão quase certa para ser cobrada na prova de vocês. O conflito Rússia-Ucrânia, ok? O leste ucraniano está quase sendo dominado por completo pela Rússia. No leste da Ucrânia há uma enorme presença, como eu já havia falado, de russos e descendentes. Então fique atento a essa questão, ok? Vamos para o próximo tema. Geralmente nas provas de atualidades são cobrados, a depender do ano dessa prova, temas históricos, já que no edital está lá temas atuais com as suas devidas vinculações históricas. Então, por estarmos em 2014, eu vou destacar aquilo que pode ser cobrado na prova de vocês, vinculado justamente a essa questão histórica. Em 1914, não se esqueça, ou seja, há 100 anos atrás, o início da Grande Guerra, da chamada Primeira Guerra Mundial, ok? Em 1934, já no território brasileiro, pela terceira Constituição desse país, foi dado o direito de voto à mulher, ok? O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a dar o direito de voto à mulher, ok? O chamado o voto feminino. Então, em 1934, o direito de voto foi dado às mulheres brasileiras. Pela terceira Constituição, governo Getúlio Vargas. Vamos adiantar. Em 1944, dentro dos chamados Acordos de Bretton Woods, foi criado o Fundo Monetário Internacional e foi criado o Banco Mundial. E o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, ok? 1954 agora, suicídio de Vargas. Olha um tema de peso para ser cobrado para de vocês, ok? Há 60 anos atrás, ele muito sendo pressionado, temos o suicídio de Vargas, ok? Ele é um marco na história brasileira, o suicídio desse presidente. Vamos agora para 1964. Os militares estão no poder neste país. Há 50 anos atrás nós temos o golpe militar, nós temos o início da ditadura militar. 64 a 1985. Foram presidentes nesse período Castelo Branco, Costa e Silva, Geisel, Médici e João Batista Figueiredo. O que mais marcou nesse período? Tortura, o que mais marcou nesse período? Censura. Não podemos deixar de destacar os 17 atos institucionais.
O mais radical de todos eles, o Ato Institucional número 5, AI5. Fique atentos a essa questão, ok? Vamos agora para 1984. Deputado federal pelo estado do Mato Grosso, Dante de Oliveira, emenda diretas já. Essa emenda vai para o Congresso Nacional. Naquele momento, o brasileiro já escolhia vereadores, através do voto direto, vereadores, prefeitos, deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores. Só faltava o brasileiro escolher, pelo voto direto, o seu presidente, ok? Então é criada a chamada emenda direta já, 1984. Vai para o Congresso, não é aprovado. É aprovada a continuidade das eleições indiretas. Em 85, o Congresso Nacional vai o quê? Vai optar por dois nomes, ou pelo de Paulo Maluf ou pelo de Tancredo Neves. Ganha Tancredo Neves as eleições indiretas de 1985. Só que ele morre, assume seu vice, José Sarney, ok? E é justamente nos anos, José Sarney, ele vai ser o último presidente não eleito da história brasileira, ok? Porque acabou o mandato de José Sarney, nós temos eleições indiretas, depois de 30 anos, quem sobe no poder? Fernando Collor de Mello. Cai esse governante através do processo denominado impeachment, sobe no poder seu vice, o Itamar Franco. E é esse governo que nos interessa, porque é no governo de Itamar Franco, em 1993, que nós temos, através do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, a criação do Plano Real. O Plano Real foi criado em 93, olha o detalhe, concursamos. Dividido em 3 etapas. Primeira etapa, ainda em 93, foi criado o PAI, Plano de Ação Imediata. Agora, em 94, foi criado o RV, que é a segunda etapa do Plano Real. Em 94, ou seja, olha um tema importante para vocês, por ser Banco do Nordeste, por ser uma instituição financeira brasileira e ligada a toda essa questão econômica desse país, em 94, a terceira etapa do Plano Real foi colocada em prática, que é a moeda propriamente dita, ok? Ou seja, há 21 anos atrás, Plano Real, há 20 anos atrás, foi criado o Real. Então fiquem atentos vocês a essa questão, ok? No mais, são os temas que eu abordo hoje na aula, ok? Importante para vocês. Desejo sorte, um grande abraço do professor Josemar Nurileu e notícias boas aí. Qualquer coisa estou à disposição pelo meu Facebook, Josemar Nurileu, ou pelo meu, ou através de vídeos no YouTube, tudo junto, Josemar Nurileu 1, logo em seguida. Um grande abraço, prazer em estar novamente com vocês. Até mais.